Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, um oferecimento da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus. Mais uma vez, hoje nós queremos nos debruçar sobre uma questão que tem suscitado bastante debate. Deus não é contra o progresso humano, pelo menos aparentemente não. A Bíblia fala, inclusive, do aperfeiçoamento dos santos para o serviço de Cristo. Aliás, o Espírito Santo nos foi dado justamente para nos tornar cada vez melhores. Entretanto, existe uma teologia relativamente contemporânea, que chamada teologia do processo, que já foi alvo aqui de algumas conversas, inclusive de entrevistas. Mas ela me parece ser considerada antibíblica, de um modo que a gente não entendeu ainda bem por quê. Afinal de contas, na base da teologia do processo existe a ideia de que Deus espera que o homem evolua, cresça, se desenvolva, progrida. Por que isso é antibíblico? Um dos causadores dessa celeuma, entre muitas outras, é um dos maiores campeões de audiência aqui. A gente, todo santo dia, recebe e-mails pedindo a presença dele nos debates e entrevistas do programa. Vejam só, falo do pastor da Igreja Batista Redenção, Marcos Granconato. O senhor tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui participando das comemorações de 20 anos do Vejam Só. Verdade. Eu venho aqui desde o começo, hein? Verdade. Me lembro muito bem de todas as vezes que o senhor veio. Tem alguns debatedores não aceitam vir, na época que o senhor vinha aos debates, né? Sim. Que eu presidia, quando sabia que o oponente seria o irmão. É por causa do meu perfil meio impulsivo e tudo mais, e eu defendo com unhas e dentes as coisas, então isso inibe um pouco as pessoas, né? E não apenas isso, o senhor faz com extrema competência a demonstração dos pontos de vista, além do fato de o pastor Marcos Granconato, juntamente com outros companheiros aqui do programa Vejam Só, não se furtarem a defender ideias pouco populares, né? E isso eu valorizo bastante. E outra coisa que eu valorizo muito entre os convidados do programa, e não escondo isso, são pastores que, além de serem homens de Deus, isso é dever de todo pastor, além de terem uma vida ilibadamente consagrada, isso é dever de todo pastor, além de crerem que a Bíblia é inerrante como palavra infalível de fé, regra única e infalível de fé e de prática, palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, esse é dever de todo pastor, com um profundo conhecedor da teologia e, ao mesmo tempo, pastor de ovelhas em igreja local. Eu tenho, assim, uma admiração gigantesca por pessoas que alcançam um nível de conhecimento teológico e se mantêm no púlpito, humildemente no púlpito de uma igreja local. Isso, para mim, é algo, assim, impagável. Parabéns, pastor. Obrigado pelas palavras de apreciação, de incentivo. Eu realmente não sei o que eu faria se não fosse pastor, se eu fosse só teólogo. Eu não consigo desvincular as duas coisas. A teologia é o cajado do pastor. É com a teologia que ele pastoreia. É com a teologia que ele ajuda as pessoas, espanta os lobos, corrige o erro, realça os acertos. Então não dá para desvincular as duas coisas. O pastor tem que ser um teólogo e o teólogo que quer ser relevante tem que ser um pastor. Essa é a minha concepção de ministério cristão e de sua conexão com a teologia. Onde fica a congregação do irmão? A nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Fica pertinho da estação do metrô. Então, nós sempre recebemos pessoas que nos conheceram por meio do programa, muita gente, que dizem, olha, eu vim aqui porque assisti um debate, vi lá no programa e resolvi visitar. E muitos ficam, permanecem lá, se tornam membros e tudo mais, é muito legal. Então, todos são nossos convidados aí para participar dos nossos cultos. E tá tendo reunião presencial? Tá tendo reunião presencial, nós nos reunimos nas quartas-feiras, às 7h30 da noite, nos domingos às 9h30 da manhã, e domingos também às 18 horas.
São os nossos 3 horários de reuniões. São reuniões presenciais, nós observamos as regras que estão sendo aí divulgadas, que são frisadas, de cuidado, né? Uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social, observamos tudo isso e temos nos mantido lá nas nossas reuniões e está indo tudo bem. Até agora ninguém na igreja foi vítima da Covid de forma fatal. Não perdemos nenhum membro até agora. Glória a Deus. Uma das questões que foram levantadas a respeito da teologia do processo foi numa entrevista anterior do pastor Marcos, a respeito de um livro que depois a gente vai comentar aqui também, e uma referência ao livro A Cabana, que fez e faz até hoje um estrondoso sucesso, inclusive entre cristãos, né? Meu filho é um dos apaixonados pelo livro A Cabana. E lá está, assim, em termos práticos, colocada... A história toda gira em torno de uma ideologia chamada teologia do processo. É sobre isso que a gente vai falar, entre outros assuntos, nessa entrevista. Assista agora a matéria de abertura no Vejam Só. Teologia do processo é o nome do esforço feito para que a afirmação básica da fé cristã de que Deus é amor faça sentido no mundo moderno. Essa não é uma tarefa fácil. Ela requer que repensemos a natureza tanto de Deus quanto do mundo. De origem norte-americana, essa escola teológica da teologia do processo apresenta uma tentativa de restabelecer a doutrina de Deus em um mundo extremamente cético. Assim como as outras teologias radicais surgidas no século XX, a teologia do processo também toma por empréstimo alguns pressupostos de uma vertente filosófica contemporânea, como a filosofia do processo. Os filósofos antigos desenvolveram seus sistemas em torno da ideia de que o mundo era algo fixo, em que o ser incluía o porvir. Esse sistema se desenvolveu a partir da ideia que o mundo é dinâmico, estando sempre em constante processo de transformação. A questão é que até Deus está sujeito ao porvir. Os pensadores da teologia do processo aplicaram as ideias desse pensamento filosófico no cenário teológico. O grupo está convencido que, para responder à teologia da morte de Deus, devemos demonstrar a realidade objetiva de Deus através de uma metafísica racional. Ao mesmo tempo, no entanto, a teologia do processo repousa sobre algumas ideias a respeito da natureza da realidade, que são fundamentalmente diferentes daquelas das teologias tradicionais. Todas as coisas fluem. A realidade é relacional por completo. A realidade é um processo social. A liberdade é inerente ao mundo. Ser um indivíduo é ser autocriativo. Mas cada indivíduo deve criar a si mesmo a partir de tudo o que aconteceu antes. Decisões passadas tanto alimentam quanto limitam as possibilidades do presente. Dentro desses limites, o futuro está aberto. A experiência é rica e complexa. Muito provavelmente Deus não é contra esse processo, esse avanço, esse crescimento do ser humano. Mas se isso é verdade, por que a teologia do processo não é aceita? Vamos conversar sobre isso agora na nossa entrevista de hoje. Fique ligado! Muito legal. Não se assuste com o texto do Zeca. Temos aqui um professor que vai nos explicar, tintim por tintim, toda essa coisa aí, né, envolvendo metafísica e por aí vai. Parabéns à equipe que produz as matérias do Vejam Só. Cada uma delas é um colírio, né? Pois bem, Pastor Marcos Granconato, seja mais uma vez muito bem-vindo, ministro da Igreja Batista Redenção, autor de vários livros, entre eles, né, um livro que está sendo muito admirado pela minha família, né, que é A Cabeça de São Bernardo das Correntes, o único livro de ficção que o pastor Marcos escreveu e que é profundamente instigante. Depois eu falo um pouco mais do livro, mas naquela oportunidade, pastor, que a gente conversou sobre o livro, o senhor mencionou que os perigos que escrever ficção cristã apresenta, né, os perigos que aparecem no caminho do autor que quer fazer ficção cristã.
Entre esses livros, um que é muito festejado, virou filme e tudo mais, é o A Cabana, que o senhor falou, olha, ele é baseado na teologia do processo e isso não é bom. Então, hoje nós trouxemos o irmão, já trouxemos um outro pastor para falar sobre a filosofia do processo, teologia do processo propriamente dita, mas agora a gente quer uma aula em termos práticos. O que há de tão errado assim com a teologia do processo? Heber, a teologia do processo, antes de mais nada, é bom destacar o seguinte, deixar bem claro o seguinte. A teologia do processo, ela é fruto apenas da reflexão humana. Ela não é resultado da exegese bíblica. Ela não nasce a partir do debruçar-se sobre o texto bíblico e, a partir daquele texto, então, construir o pensamento teológico, que é o que os cristãos fazem, que é o que os pastores e teólogos cristãos fazem. Não. A teologia do processo, ela parte de outro ponto para ser construída. Ela olha para o mundo e a cultura moderna e fala assim, olha, o sofrimento que existe no mundo, o modo como as pessoas entendem agora a realidade a partir da ciência, a partir do avanço do pensamento, a partir do amadurecimento cultural, das transformações culturais, sociais, políticas, científicas. O Deus bíblico não responde mais às questões que são levantadas pelo homem moderno. Então, o que temos que fazer? Nós temos que, claro que eles usam essa linguagem, eu estou usando essa linguagem porque na prática é o que eles fazem. Nós temos que construir um Deus que satisfaça essa expectativa. Um Deus que faça sentido lógico, especialmente em face do sofrimento no mundo. Como pode? É a velha pergunta, como pode um Deus todo-poderoso e bom, e onisciente, onipotente, e de um coração bondoso e misericordioso, como nós podemos harmonizar a existência desse Deus com a presença do sofrimento no mundo? Se ele é bom, por que ele não acaba com o sofrimento? Ou ele não é todo-poderoso, ou ele é mau. Então, o que o teólogo do processo faz? O que os teólogos do processo fizeram? Eles criaram um Deus que não é o Deus da Bíblia. É importante destacar isso. Aliás, os teólogos do processo, eles criticam a Bíblia expressamente. Eles não chegam e falam, não, veja bem, esse texto não diz isso, tem que olhar o contexto. Não. Eles não tentam harmonizar? Não, eles não têm preocupação nenhuma com isso. Não tem preocupação em chegar e falar assim, olha, Bíblia, veja bem, esse texto aqui temos que fazer uma leitura diferente, porque, na verdade, o contexto é outro, como o pessoal geralmente faz, né? Geralmente falam de contexto, e descontextualizam todo o texto. As famosas cambalhotas que o irmão mencionava. Exatamente. E dão aquelas cambalhotas para o texto desdizer o que está dizendo. O teólogo do processo não tem essa preocupação. Ele diz assim, esse texto está errado. Pronto, é simples, é muito simples. Ele olha para o texto e fala, não, isso aqui, esse texto aqui é simplesmente a concepção cultural da época que Pedro, que Paulo, que Moisés tinham, e nós não podemos, isso aqui é inaceitável, isso aqui nós não aceitamos, isso aqui está errado. Então, não passam vontade no que diz respeito a isso. Olham para o texto e dizem, não, isso aqui está errado. O Deus da Bíblia não é o Deus da teologia do processo, e isso é dito expressamente, ou quase expressamente, e é um Deus que surge a partir da invenção. Eu digo assim, olha, existe o sofrimento, e Deus existe também. Então, como conciliar as duas coisas? Muito simples. Deus existe, Deus é bom, mas Deus não tem poder para acabar com o sofrimento. Agora, que tipo de Deus é esse que não tem poder para acabar com o sofrimento? Muito simples. Nós vamos buscar a resposta na filosofia do processo, que concebe a realidade como? A realidade é concebida não a partir de substâncias. A realidade não é concebida a partir de essências, não é isso que é a realidade. A realidade é concebida a partir de relacionamentos. Por isso ela é chamada também de teologia relacional. Então, tudo que existe, a realidade toda é uma grande teia de relacionamentos. Então, Deus existe? Existe. Então, ele compõe a realidade? Compõe. Então, ele está dentro dessa teia
de relacionamentos. Não é o Deus transcendente. Não é o Deus transcendente. Ele é um Deus imanente, mas é imanente num sentido muito mais profundo. Ele está amalgamado em toda a realidade, se relacionando com tudo e com todos, e tentando influenciar para o bem, porque ele é bom, mas sem coagir, porque ele não tem poder para isso. Ele não coage ninguém, ele não usa da coerção, ele usa da persuasão. Essas duas palavrinhas são muito comuns na teologia do processo. Deus não faz uso da coerção ou da coação, ele faz uso do convencimento, de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas sejam convencidas a fazer aquilo que é bom conforme o seu coração, que é um coração bom. Então Deus está difuso em toda a criação. A teologia do processo não é cristã porque ela é panenteísta. É diferente de panteísta. O panteísta crê que todo o universo é Deus. Não é isso que a teologia do processo ensina. A teologia do processo ensina o panenteísmo, assumidamente. Não estou acusando. Eles dizem que são panenteístas. E o panenteísmo diz o quê? Que Deus está presente em tudo e tudo está presente em Deus. Então, Deus está presente em você, em mim, nesse copo, nessa poltrona, no ar, no sol, nas estrelas, na terra. Ele está perpassando tudo e ele se relaciona com tudo. E nesse relacionamento, já que ele existe, ele se relaciona. Relacionar-se é existir, relacionar-se não é ser, existir não é ser, existir é vir a ser, é relacionar-se. Já que ele se relaciona, ele sofre mudanças, porque ele aprende nesse relacionamento. Então Deus aprende com você, Deus aprende comigo e nós aprendemos com Ele. Uau! Então esse é o Deus do processo, não é transcendente, não é criador, é importante notar isso. O mundo sempre existiu, o mundo e Deus são coeternos. Note como se afasta do cristianismo isso. O mundo e Deus são coeternos, sempre existiram. Deus não está acima, lá no céu, não é transcendente, ele está mesclado na criação, tentando influenciar os homens, os seres racionais, para que os homens façam o bem, mas ele não coage, ele tenta convencer. Quem responde enriquece Deus. Quem responde positivamente enriquece Deus, porque dá material para ele poder influenciar mais. Quem não responde empobrece Deus, porque tira dele material para ele influenciar mais o mundo no rumo do bem. Uau! Tá, as coisas estão ficando claras, mas várias questões estão surgindo e a gente vai fazê-las aqui na medida do possível. Mas a primeira é para você aí de casa, nossa famosa enquete, e você vai responder lá agora. Vamos lá. Você gostou do livro ou do filme A Cabana? Pelo que você sabe, se você não leu, não assistiu, pelo que você sabe, sim ou não? Gostou ou não? Eu já falei que meu filho gostou muito, deu muito trabalho tentar mostrar para ele que não era bem assim, né? Se é que eu consegui, eu não sei não. Mas ele vai assistir essa entrevista e acho que ele vai se convencer. Pastor Marcos Granconato, o senhor falou que, tudo bem, existem excessos aí na teologia do processo, que obviamente a gente tem que descartar. Por exemplo, Deus não é criador. Agora, qual seria o problema de a gente pensar assim? Meio termo, né? Um Deus que criou o mundo, todo-poderoso e tal, papapá, mas que decidiu tornar-se imanente e criar relacionamentos, inclusive dele com o homem. Ele criou o homem para se relacionar com o homem, pelo menos é isso que fala o catecismo, né? As primeiras perguntas do catecismo falam qual é a finalidade do homem, né? Gozar a Deus para sempre e tal, enfim. Ter uma intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. Ele criou a mulher justamente para exemplificar esse tipo de relacionamento, colocou o domínio do homem sobre o mundo num relacionamento harmonioso para a construção, né? Adão era o gerente do universo, ou pelo menos da Terra, né? Para que tudo fosse bem.
Então, assim, não tem tanto... Se a gente olhar, descartar essa parte radical e ateísta da teologia do processo, não dá para dar uma encaixadinha na Bíblia? Não, se você tirar essa parte, ela desaparece. Porque é esse o aspecto distintivo dela. É aquela história, se a gente tirar, sei lá, se nós tirarmos do calvinismo a eleição, a perseverança dos santos, a irresistibilidade da graça, se nós tirarmos tudo isso do calvinismo, não dá para salvar o calvinismo? Não, porque ele some. A base, a essência, por assim dizer, da soteriologia calvinista, não do calvinismo em si, mas da soteriologia calvinista, seriam esses pontos. Então, se você tirar isso, deixa de ser, descaracterizou. Então, se eu pegar e falar assim, olha, vamos dizer o seguinte, o mundo é um mundo criado por Deus, em que as pessoas se relacionam, e Deus ama o desenvolvimento, e Deus quer influenciar as pessoas, e Deus quer agir na vida das pessoas para que elas amadureçam, tudo isso não tem problema nenhum. Ok, vamos em frente. Nós vemos isso na Escritura, vemos Deus agindo nos homens, vemos Deus usando causas secundárias para induzi-los numa direção ou noutra, vemos Deus fazendo com que o progresso humano aconteça. Nada disso o cristianismo condena, pelo contrário, o cristianismo incentiva tudo isso. O problema da teologia do processo é essa visão de universo e de Deus. O universo é um universo panenteísta, Deus é um Deus amalgamado. No universo, Deus não é criador, Deus não é todo-poderoso, ele está sujeito às normas naturais. A teologia do processo é naturalista. Ou seja, o universo está fechado nessa rede de relacionamentos. Deus não pode alterar as regras naturais. Deus não pode fazer milagres, ele não tem essa opção. Ele não pode fazer isso. Aliás, tem coisas que eu posso fazer que Deus não pode. Na teologia do processo é assim. Cada um tem sua esfera de poder. Por exemplo, você pode apertar um gatilho ou atirar uma pedra. Deus não pode fazer isso. Deus não tem braço. Então eles dizem, olha, você tem poderes que Deus não tem. E Deus tem poderes que você não tem. Mas nenhum de nós, nem nós, nem Deus, somos onipotentes. Isso nós não somos. E um fator importante também. Já que o que existe é apenas o relacionar-se, o que ainda não aconteceu não existe. O que ainda não aconteceu não existe, os relacionamentos futuros não existem, e se isso não existe, o futuro não existe. Logo, Deus não conhece o futuro, Deus só conhece o que existe. Deus tem um plano fixo, Deus escreveu a história e sabe o que vai acontecer lá na frente? Não, Deus não é presciente. Deus não é criador, Deus não é imutável, ele muda de acordo com o relacionamento conosco e com o universo, ele vai mudando, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo. Deus aprende, Deus sofre com as coisas que ele vê que não eram bem o que ele queria que fosse. Ele vê o mal, ele se lamenta, ele fala, eu gostaria muito de poder fazer diferente, gostaria muito de mudar isso, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu acabo com o livre-arbítrio. Então ele não é onipotente, ele não é presciente, ele não é imutável, ele não é impassível. Deus padece quando ele vê você sofrendo, o máximo que ele pode fazer é chorar com você. Tudo bem, nós sabemos que Deus padece, sabemos que Deus não é impassível, mas a teologia do processo afirma que ele é só impassível. O máximo que ele pode fazer em face da dor e do sofrimento é sofrer com você. Então há muitos elementos na visão de Deus que destroem o Deus cristão. Deus cristão não existe mais à luz dessa concepção. Mas, pastor, é óbvio que esse tipo de concepção a respeito de Deus só podia nascer em tempos muito modernos, né? Que são os que a gente vive hoje. Muitas vezes eu já me parei perguntando assim, poxa, se Deus sabia tudo o que ia acontecer no século XX, século XXI, por que ele deixou milênios se passarem sem anestesia? Então, pessoas que eram operadas, mulheres que davam à luz, dentes que eram arrancados, tudo isso sem anestesia, sendo que isso era perfeitamente possível. E Deus sabia que ia chegar o dia em que os homens inventariam lá umas químicas e tirariam a dor. Não é esquisito pensar num Deus assim, impassível demais?
nós não sabemos, nós não conseguimos compreender. Esse é o grande problema do homem moderno. O homem moderno, ele tem uma concepção da realidade em que tudo tem que fazer sentido e que tudo tem que ser explicado racionalmente. O grande problema é que o nosso Deus, o Deus cristão, ele está acima da razão e da compreensão humana. O apóstolo Paulo fala, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto dos juízos de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. E nós nos deparamos com isso, isso não nos satisfaz, mas isso é assim. Por que Deus não criou anestesia no século II? Ou mesmo antes? Por que Deus não deu sabedoria aos homens para que isso acontecesse? Nós não sabemos. E são coisas que estão guardadas na sua mente insondável. Como nós podemos avaliar um ser que é infinito, que tem conhecimento infinito e limitado, que é imortal e que está acima de toda a criação? Como nós podemos avaliar o modo de pensar de um ser assim? Dentro dos nossos padrões? É uma imensa bobagem, não dá para avaliar Deus desse jeito. Quando Jó se aproximou de Deus questionando, olha, não faz sentido o que está acontecendo. Deus não respondeu para ele o motivo dele ter sofrido, dele estar sofrendo. Deus disse assim para ele, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Explica aí para mim. Depois você explica para mim onde eu guardo a neve, onde são os meus depósitos de neve. Eu quero que você depois explique. Depois você explica para mim a força do crocodilo. Já que está meio difícil a parte aí de explicar a origem do universo, explique para mim a força do crocodilo. Então, Jó fica perplexo e fala, olha, acho que eu falei demais. Assim, de fato, você falou de coisas que você não entende, porque você está lidando com as ações de um ser que tem uma mente insondável. Então, por que Deus age dessa forma? Deus não dá cabo do sofrimento de uma vez por todas. Deus não faz com que os avanços tecnológicos e científicos e médicos sejam mais acelerados. Por quê? O teólogo cristão não sabe responder isso. Ele sabe o seguinte, olha, Deus é sábio, justo e bom. E as razões que ele tem guardadas na sua mente são insondáveis. Nós não temos como responder. Pastor, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que a queda tenha afetado essa questão, dentre as criaturas continuamos a ser os mais parecidos com Deus, mas pelo que o senhor fala, a gente é diferente demais. É porque o conceito de imagem e semelhança, nós não podemos imaginar que seja uma imagem e semelhança ontológica. Nós não somos pequenos deuses, nós não somos assim. Quando o texto fala de imagem e semelhança, é uma endíades, como é chamada, na gramática bíblica, as figuras de linguagem, os recursos de linguagem, a imagem e semelhança entra numa classificação que nós chamamos de endíades. É o dizer um conceito através de duas palavras. Esse é o sentido da expressão endíades. É um conceito só através de duas palavras. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Não tem essa ideia, a imagem é isso, a semelhança é aquilo, não. Imagem e semelhança são sinônimos. E o que significa isso? A imagem e semelhança, ela se expressa em estrutura. Nós somos seres espirituais também. Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma. Domínio. Nós dominamos o universo. Nós dominamos a criação. Alguns dominam mal, explorando e destruindo. Os problemas ecológicos estão aí para mostrar isso. Mas nós temos essa capacidade de dominar a criação. E isso é reflexo da imagem e semelhança de Deus. E relacionamento também, mas relacionamento num grau pessoal. Porque Deus é trino. Ele se relaciona desde a eternidade no nível pessoal. E nós temos essa capacidade. Eu não posso me relacionar com esse copo de forma pessoal. Não posso conversar com ele. Eu não posso conversar com um cachorro. Posso até conversar, mas eu não posso me abrir com ele e ele se abrir comigo. Não há esse relacionamento interpessoal. Agora, os seres humanos são imagem e semelhança porque eles podem estabelecer relacionamentos interpessoais. Como Deus se relaciona de modo interpessoal
na Trindade. Então, esses 3 fatores perfazem a imagem e semelhança: a estrutura, o domínio e o relacionamento. Agora, é só até aí. Nós não somos pequenos deuses, nós não somos assim. Por isso, não compreendemos a mente de Deus de modo satisfatório. Outra pergunta, pastor. Qual que é, se a natureza da realidade que a filosofia do processo adquire não é a verdadeira, biblicamente falando, qual que é a natureza da realidade? A realidade é algo, por assim dizer, né, que veio à luz por um ato criador de um Deus soberano, de um Deus que é distinto da criação, um Deus que interfere na criação, sim, mas ele não se confunde com ela. Nós não somos panenteístas e nem panteístas. Cremos num Deus transcendente que é distinto da criação, e essa realidade existe para alguns propósitos, para a glória de Deus. E essa realidade existe para a nossa felicidade e para a promoção da glória de Deus, e ela tem um fim. Esse fim, esse objetivo dela, ela caminha para o estabelecimento do reino eterno de Deus. Ela caminha para isso. Na teologia do processo, essa realidade é muito diferente. Ela, como eu disse, ela é, por assim dizer, uma teia de relacionamentos de que Deus faz parte. E para onde nós estamos caminhando? Nós não sabemos. Nós só podemos torcer para tudo dar certo, assim como Deus torce. Deus torce para tudo dar certo. Ele não pode fazer tudo dar certo. Ele pode incentivar e estimular as pessoas para que elas façam o que é certo e tudo dê certo no final. Mas nós não sabemos se tudo dará certo no final. Deus nos impulsiona, Deus nos estimula, Deus nos encoraja através das mais variadas experiências, mas Ele não é capaz de garantir o resultado. É uma aventura. Ele decidiu entrar nessa aventura. Vai dar certo no final? Não sabemos. O teólogo do processo não pode nutrir esperança, certeza de esperança. Ele não pode. Ele não sabe se vai dar certo no final. Então, o que é importante destacar para o telespectador é que pastores que flertam com a teologia do processo ou crentes que flertam com a teologia do processo têm que lembrar que abraçar essa teologia é simplesmente romper com o cristianismo. Se você abraça a teologia do processo, você tem que romper com a fé cristã. Você tem que dizer, olha, eu não sou mais cristão. Eu deixei de ser cristão. Porque a teologia do processo, ela não olha só para a realidade, como uma cadeia, uma teia de relacionamentos de que Deus faz parte. E aí Deus não é criador, Deus não sabe o futuro, Deus muda, Deus não é onipotente. Não é somente isso. A teologia do processo, ela tem outras implicações que vão na jugular do cristianismo. Elas acabam com o cristianismo. As outras implicações da teologia do processo destroem totalmente o cristianismo. Por exemplo, conceito de revelação. O conceito de revelação profética. Nós cremos que os profetas bíblicos receberam uma revelação de Deus. O que o teólogo do processo fala? Olha, todos os seres que existem recebem revelação de Deus o tempo todo. Todos. Então, o que os profetas escreveram e o que você diz tem o mesmo grau de autoridade e de revelação divina, desde que se harmonize com o bem que Deus quer. Qual é o bem que Deus quer? A ausência de opressão. O bem supremo é a liberdade. Qualquer elemento que promova a opressão vai contra o objetivo de Deus, que é promover o bem. Opressão, sofrimento, qualquer coisa que promova isso, vai contra os objetivos de Deus. Então, a teologia do processo, ela é contra aquele texto que fala que as mulheres devem ser submissas ao marido. Eles condenam esse texto. Isso jamais. Pedro errou ao escrever isso. O texto de Paulo, Romanos 13, que fala que nós devemos ser submissos às autoridades, sujeitos às autoridades. A teologia do processo vê isso com olhos de horror. Jamais. Os textos de Paulo que dizem para os escravos serem humildes e obedientes a seus senhores. Meu Deus, isso na teologia do processo é inaceitável. Então a teologia do processo ela fecha com aquelas supostas minorias que são oprimidas.
A teologia do processo vai apoiar a causa LGBT, vai apoiar o Black Lives Matter, vai apoiar a causa do sem terra, por exemplo. Então ela faz aí um flerte com a esquerda, dizendo o seguinte: olha, Deus quer que todo tipo de opressão desapareça. Então todos esses grupos que se sentem oprimidos, eles estão do lado de Deus. E qualquer grupo que diga o contrário está agindo contra Deus e está prejudicando esse processo de avanço e de crescimento da felicidade do mundo. Por outro lado, pastor, eu tenho duas perguntas, eu vou fazer as duas, mas o senhor responde na ordem que quiser. Tá. Quem é Cristo na teologia do processo? E a segunda é, em cima do que o senhor acabou de falar, não é verdade que a Bíblia diz que Deus está do lado do fraco, do oprimido, do órfão, da viúva? Sim. Primeira pergunta, né? Quem é Cristo na teologia do processo? É curioso, porque o que nós dizemos da nossa cristologia? Nós que somos cristãos ortodoxos e tradicionais. O que nós dizemos, qual é a nossa cristologia? Qual é a máxima da nossa cristologia? Nós dizemos assim, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus, plenamente humano e plenamente divino. Nós dizemos isso. O que a teologia do processo diz? Ela diz assim, olha, Cristo é plenamente humano e plenamente divino. Você fala, uau, amém, aleluia, são crentes, são cristãos. Opa, calma lá. Esses homens dizem isso com reservas mentais. O que significa essa frase na teologia do processo? Quando o teólogo do processo fala assim, ó, Cristo é perfeitamente humano e perfeitamente divino, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, olha, ser humano é ser humanitário. Então, se você é alguém amoroso, respeitoso, que se dá aos outros, você é humano. Você pode ser 50% humano. Você pode ser 60% humano e pode ser até desumano. Cristo era 100% humano. Por quê? Ele era bondoso. Você pode ser 100% humano se você for bondoso e amoroso também. Não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com a sua substância, a sua humanidade intrínseca, não. Tem a ver com o modo como você se comporta e se relaciona. Tudo está ligado ao relacionamento. Cristo se relacionava de modo amoroso, então ele era plenamente humano. E divino? Simples. Deus, nessa cadeia de relacionamentos em que ele está amalgamado, ele influencia as pessoas para o bem. Quanto mais as pessoas respondem positivamente a essa influência de Deus, elas se divinizam. Então, Jesus respondeu a essas influências de Deus plenamente, completamente. Então, ele era plenamente divino. Mas você também pode ser. Eu também posso ser plenamente humano e plenamente divino. Todos nós podemos. Aliás, o teólogo do processo vai dizer, olha, Buda era plenamente humano e plenamente divino. Gandhi, Mahatma Gandhi, era plenamente humano e plenamente divino. Qualquer pessoa que seja humanitária, plenamente humanitária, e responda positivamente aos bons impulsos e influências de Deus, desse Deus amalgamado, qualquer pessoa que responda positivamente a isso, é plenamente divino também. Cristo era plenamente divino e humano? Sim, mas não único. Há outros, existiram outros, podem existir outros agora, podem surgir outros agora, e eu posso ser um amanhã. Plenamente divino, plenamente humano. Isso é cristianismo? Não. Por isso estou dizendo, o teólogo que abraça a teologia do processo não é cristão. Temos teólogos assim aqui no Brasil? Temos. Eles falam, eu defendo a teologia do processo. Não, eles não falam. Eles lançam suas ideias em seus púlpitos, ali, né, jogando ali suas ideias ali. O povo olha aquilo, acha maravilhoso, mas não entende que tudo aquilo compõe um sistema bem elaborado que não tem nada a ver com o cristianismo. Nada. A teologia do processo é uma teologia inventada por incrédulos. Pessoas que não creem em Cristo, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem na Bíblia. Você mencionou a questão de Deus se aproximar da pessoa que sofre. Claro que ele faz isso. O Espírito Santo é consolador. Deus se aproxima daqueles que padecem, está conosco na nossa solidão. Nós, eu e você, é triste até mencionar, eu e você nos últimos dias ficamos órfãos. Eu perdi meu pai
alguns dias atrás. Você perdeu sua mãe. Nós sofremos de forma indizível. Eu não sei descrever o meu sofrimento nos 3 primeiros dias de luto. Eu sofri demais, eu não sei como. Eu gostaria de ter a retórica dos poetas para poder descrever o quanto eu sofri com a perda do meu pai, que foi uma perda repentina. E qual era a oração dos irmãos? Senhor, consola o pastor Marcos. Coloque-se ao lado dele, alivie o seu coração. E Deus faz isso. Então isso é correto. O errado é acreditar que esse Deus só faz isso e não tem poder para mais nada. Porque um Deus que só faz isso e não tem poder para mais nada é um Deus para o qual eu não posso nem orar. Como o teólogo do processo ora? Como é a oração do teólogo do processo? Senhor, cura essa doença? Ele não pode. Senhor, esteja ao meu lado? Ele está amalgamado em tudo. Senhor, transforma esse coração? Deus não pode fazer nada. Não existe oração na teologia do processo. A teologia do processo destrói a oração. A teologia do processo destrói a Bíblia. A teologia do processo destrói a pessoa de Cristo. A teologia do processo destrói a oração, a devoção cristã. A teologia do processo destrói a ética cristã. A teologia do processo destrói o Deus cristão. Não sobra nada. Quem adota a teologia do processo não é cristão. Tem que dizer, olha, eu era cristão, não sou mais, abandonei a fé cristã, porque o que eu abraço agora não tem nada que ver com a doutrina cristã conforme nós a conhecemos nas páginas do Novo Testamento. A matéria de abertura, a matéria de abertura e o senhor mencionaram que na teologia do processo Deus usa de convencimento, né, de argumentos, Deus tem toda uma retórica para levar o homem a compreender o que ele quer e fazer o que ele quer. Jesus era chamado de mestre, não é exatamente por essa razão? Jesus não nos ensina a vontade de Deus e não tenta nos convencer a obedecer a Ele? Sim, sim. Quanto ao Senhor ensinar e tentar transmitir a sua vontade, né, não é esse o ponto de conflito, não é esse o ponto de debate. O Senhor nos convida. É aí que vem o grande conflito. Se o senhor convida, por que ele não convence o coração de uma vez? Aquele debate que é outro assunto, né? Arminiano e calvinista. Né? Isso aí não é o ponto de conflito, não é o problema isso aí. O grande problema é estacionar nisso. Uhum. É dizer, Deus só faz isso. Deus pode mudar um coração? Não. Por quê? Porque a liberdade é o bem supremo. E se ele mudar o coração, ele interfere na liberdade. É aí que muitas vezes, até de forma, a meu ver, injusta. Eu não sou arminiano, mas eu acho que é injusto dizer o que dizem por aí. Que a teologia do processo, ela é arminianismo. De fato, existem pontos de contato. Mas o arminiano, ele não diz isso. Ele não fala que Deus não tem poder para convencer. Ele fala que Deus tem poder, mas ele decide não convencer ali, deixa com a pessoa e tudo mais, ele concede a sua graça preveniente e a pessoa faz o que ela quer. Mas ele não chega ao ponto de dizer que Deus não tem poder para convencer. Ele não chega ao ponto de fazer isso. E o teólogo do processo diz isso, olha, Deus torce, ele tenta, por favor, faça isso. E eu não faço, ele se entristece e se empobrece. Então esse é o grande problema. Agora, o fato de Deus ensinar, falar, incentivar, isso tudo não é o ponto de conflito que nós temos com a teologia do processo. Pastor, queria que o senhor comentasse algumas ideias que a gente pega aqui e ali a respeito de um conceito, sei lá, quando eu era seminarista eu aprendi que era baseado na doutrina da kenosis, né? No esvaziamento que o verbo fez a si mesmo, se autolimitando para tornar-se um ser humano, para se encarnar. Sim. Então, essa autolimitação é antibíblica? Eu já vi várias pessoas e várias correntes dizerem, não, Deus decide na sua soberania e na sua onipotência autolimitar-se, pelo menos durante algum tempo,
a fim de facilitar a comunicação com os seres, diminuir a distância entre nós e ele, inclusive tomando a nossa forma e sofrendo a nossa dor. Assim, a teoria que diz isso, a teoria quenótica, ela floresceu bastante na década de 80. Eu era seminarista nessa época, eu ouvi bastante isso. E eu lia bastante, também era seminarista nessa época. E a gente ouvia muito isso, a teoria quenótica, que dizia o quê? Que Deus abriu mão de seus atributos, ele se autolimitou e veio aqui abrindo mão de seus atributos. Na verdade, isso não corresponde ao ensino de Filipenses 2, de 5 a 9, que é o texto que é usado para ensinar a kenosis de Jesus. O texto de Filipenses 2, de 5 a 9, não fala em nenhum momento que Jesus abriu mão de seus atributos. Geralmente falam que ele abriu mão da sua onipresença enquanto esteve aqui, ou da sua onisciência enquanto ele esteve aqui. Assim, o texto de Filipenses 2 não diz nada disso. Se nós lermos o texto, não precisa nem se debruçar muito e fazer uma exegese muito profunda, basta uma leitura simples do texto, você vai ver que o texto diz apenas que ele abriu mão do desfrute da sua glória. Só isso. Jesus não abriu mão dos seus atributos divinos para vir aqui. Não, ele continuou saindo aqui onipresente, onisciente, onipotente. Ele abriu mão do desfrute da sua glória. Agora, o que aconteceu enquanto ele esteve aqui, ao tempo da sua humilhação, foi o que os teólogos do quarto século, os teólogos chamados os grandes capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, eles usaram a linguagem da comunicação de atributos. Disseram o seguinte, olha, quando Jesus veio aqui, as duas naturezas tiveram seus atributos comunicados entre si. Então, por isso, Deus que é imortal pôde provar a morte. Então, eu posso dizer que Deus morreu. Deus que não sente sede, pôde sentir sede por causa da humanidade. Então, essa comunicação de atributos possibilitou que Deus experimentasse o nosso drama. Mas é só até aí que vai. Dizer que ele abriu mão de seus atributos, tudo mais, isso é um exagero que os textos bíblicos não fundamentam. Ele abriu mão do desfrute da sua glória e assumiu a forma humana, experimentando os atributos humanos, sem perder e sem abrir mão dos atributos divinos. Esse é o conceito de comunicação de atributos. Portanto, por isso que podemos dizer que Jesus continua sendo Deus perfeitamente e perfeitamente homem. Sim, e também podemos dizer, você vai talvez se assustar agora, nós também podemos dizer que Deus morreu. Sim, eu creio nisso. Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Senão, foi só uma encenação. Exatamente. As pessoas assustam, Deus não morre, isso é uma heresia. Já vi pessoas atacando essa ideia. Não, isso é perfeitamente ortodoxo. Deus morreu por causa da comunicação de atributos. Ele se fez homem e experimentou o nosso drama. Na teologia do processo existe demônio? Não sei. Não sei. Assim, uma coisa é certa. Na teologia do processo existe espaço para outras vidas em outras realidades. Então, o teólogo do processo fala, olha, dificilmente a vida está adstrita àquilo que nós vemos aqui. O teólogo do processo ele vai acreditar em ET. E ele está aberto, o teólogo do processo está aberto para outras inteligências. Se isso chega ao ponto de, são anjos, demônios, enfim e tal, o fato é que estão abertos a isso, não restringem a existência de vida racional a este mundo aqui, não. É interessante, na matéria de abertura, o texto do Zeca, lido com muito brilhantismo pela Denise, falava de que, na verdade, a teologia do processo tenta explicar Deus num tempo de profundo ceticismo, né? Aí eu até vinha para cá, que agora estou morando em Extrema, vinha para cá ouvindo a música Ninguém Explica Deus, né? Por que tentar explicar Deus num mundo cético? Isso não aponta para a necessidade intrínseca que o homem tem de crer no divino? Assim, é curioso isso aí, porque
eu preciso. Se Deus é descartável, eu tenho que explicar Deus? Não. Se eu vivo muito bem sem Ele, eu tenho que ficar explicando. Eu não tenho que me preocupar em explicar a existência de Papai Noel, Saci Pererê. Agora, por que eu tenho que explicar Deus para esse mundo cético? E mais, que diferença faz essa explicação? Quando eu apresento um Deus assim, um Cristo assim, um Deus que não faz nada, um Cristo que não salva de nada, uma Bíblia que não vale de nada e uma ética que é simplesmente a ética do ateu, que relevância tem essa teologia? Fala para mim. Não presta para nada. Ou seja, essa teologia, desculpe, mas é refúgio, é puro lixo. Não serve para nada isso aí. Os teólogos do processo tentam resguardar sua relevância dizendo não, a teologia do processo vai dar uma grande ênfase à ecologia. Se o mundo todo é essa cadeia de relacionamento, então nós temos que preservar os animais, os golfinhos, mas eu não preciso ser teólogo para preservar golfinho e ajudar aí a lutar pela causa das florestas. Eu não preciso ser teólogo para isso. Eu posso ser ateu e aliás, até, como eu só tenho isso aqui e mais nada, até lutar mais. O teólogo do processo, ele fala assim, olha, nós podemos, já que a realidade é toda entrelaçada, note bem, a minha mente, ela faz parte da realidade. E a minha mente, não se assuste que eu vou dizer agora, a minha mente pode se relacionar com tudo. Aliás, a minha mente pode se relacionar com vírus, por exemplo. Eu posso desenvolver habilidades mentais para curar uma doença viral. Eu posso desenvolver habilidades mentais para curar células cancerígenas. O teólogo do processo acredita que, já que tudo está tão entrelaçado e tudo influencia tudo, a minha mente pode influenciar células doentes. E eu posso fazer curas através da mente. Ou seja, eu começo a entrar numa espiral de misticismo, de curandeirismo, de coisas esotéricas, o poder da mente. Eu vou indo nessa direção. E tudo isso é visto como algo positivo. Agora, verdades expressamente bíblicas são rechaçadas de pronto. Então, sem pastor, responde para nós aqui uma questão que vira e mexe aparece, né? A teologia do processo e outras modernas falam de um Deus mutável, né? Que vai aprendendo, que vai mudando, enfim. Sim. O senhor diz que Deus é imutável, porque assim a Bíblia diz. Porém, nós temos no relato das Escrituras episódios em que Deus muda de ideia, convencido por homens. Por exemplo, Moisés convence Deus a continuar caminhando com o povo, até de uma forma meio dramática, né? Risca o meu nome do livro. Risca o meu nome do livro. Enfim, Deus não mudou por causa de Moisés? Assim, é curioso isso aí, né? São aqueles nozinhos das Escrituras que deixam a gente maluquinho, né? Nós não podemos minimizar essas pedrinhas no sapato. Né? Nós não podemos dizer, não, isso aqui é figurado. Não podemos fazer isso. Nós temos que conviver com os nós que há na Bíblia. A Bíblia não é a Bíblia, eu já brinquei aqui uma vez, a Bíblia que nós temos não é a Bíblia do bebê. Ela tem nós, hermenêuticos, que são difíceis, se não impossíveis de desatar. Esse é um deles. Eu prego expositivamente todos os domingos, estou pregando agora em Gênesis 27. Eu estou tentando explicar ali a existência de nós, em Gênesis 27, que são insolúveis. Eu digo aos irmãos, isso aqui não tem solução. É bola para frente, vamos em frente. Não dá para harmonizar isso aqui com o que nós conhecemos acerca de Deus e o modo como Ele administra a sua graça e conduz a história. Nós não conseguimos harmonizar muitas coisas aqui. Vamos em frente, a Bíblia quer que seja assim. Ela quer que seja obscuro? Quer. Então, se o autor bíblico quis que fosse obscuro, quem sou eu como exegeta para jogar luz naquilo que é obscuro? Não vou fazer isso. Então, um nó como esse, por exemplo, é algo que exige de nós algumas respostas que nem sempre satisfazem. Quais são as respostas clássicas para isso aí? Bom, a primeira resposta clássica a isso aí, que, a meu ver, diminui um pouco a pedrinha no sapato, mas não arranca a pedrinha toda, deixa um pedacinho dela lá. É a seguinte, olha, essa mudança de Deus estava dentro dos seus decretos. Deus decretou que Ele iria proibir, decretou que haveria a oração de Moisés e decretou que ele responderia positivamente. Então, tudo isso não foi mudança de Deus, mas sim foi a forma como ele administrou aí o seu plano.
Essa é uma explicação que, veja, não emana do texto. Ela é uma tentativa de reduzir o problema. O problema continua lá. É uma tentativa de reduzir. A outra forma de explicar é dizer que nas Escrituras Deus usou uma linguagem que nós chamamos de linguagem analógica. E o que é uma linguagem analógica? Há 3 tipos de linguagem, segundo Tomás de Aquino: a unívoca, a equívoca e a analógica. A unívoca diz assim, olha, quando a Bíblia fala que Deus mudou de ideia, ele realmente mudou. É exatamente isso. A equívoca diz, não, quando diz que Deus mudou de ideia, não foi nada disso que aconteceu. Ela está usando uma linguagem equivocada. E a analógica diz que a linguagem é de comparação. Então, seria o seguinte, olha, quando fala que Deus mudou de ideia, na verdade, o que aconteceu foi algo que se parece, é análogo à mudança de ideia, mas não é mudança de ideia em si. Por que a linguagem foi usada assim? Porque não havia no vocabulário humano outra forma de expressar o mistério da mente divina. Então a Bíblia usa que tipo de linguagem? Analógica, segundo Tomás de Aquino. E aí esses textos seriam textos com linguagem analógica, em que Deus é descrito em termos humanos, para que nós possamos entender um pouquinho do que aconteceu na sua mente, ainda que não haja, porque não há palavras para expressar plenamente o que ele estava pensando. São as 2 saídas, né? Mas elas não são perfeitas. Pastor, uma questão complicadinha. Durante toda a sua fala, uma das coisas que o irmão tem ressaltado bastante é que na teologia do processo, Deus ele vai evoluindo junto com o homem e com a sua criação. Por isso chama processo, o processo evolutivo totalmente aberto. A Bíblia apresenta um Deus que sabe o que faz e sabe onde quer chegar e vai chegar do jeito que ele quer e tudo mais. O senhor até falou em decreto, Deus decretou que Moisés orasse e tal, né? Repetindo aí alguns apanágios da teologia reformada mais radical. Pois bem, se a gente levar isso muito a sério, essa proposta que o irmão tem trazido, de que a Bíblia apresenta tudo assim, a gente não vai virar um fatalista? Está tudo determinado? Esse é um ponto. Segundo ponto, nós não tendemos a ficar parados no tempo, vou usar um exemplo bem radical, dos Amish ou dos Quakers, né? Que pararam lá no século XVII, em todos os sentidos, a sociedade está paralisada no século XVII e pronto, isso é servir a Deus. Bom, o conceito de fatalismo não se encaixa nisso, porque o fatalismo ele implica numa remoção de propósito, de uma inteligência que estabeleceu um alvo. As coisas acontecem porque acontecem. Elas acontecem, é o karma, isso é o destino cego. Não há uma inteligência, não há um plano, não há um ser pessoal conduzindo as coisas naquela direção específica que ele estabeleceu, não há isso. O que existe é o acaso, o destino cego, e isso fatalmente vai acontecer. Nós não pensamos assim, nós acreditamos que Deus estabeleceu um plano e que esse plano vai se cumprir. E esse plano tem objetivos de abençoar, de salvar, de julgar, de punir, de estabelecer a justiça, de promover no final a felicidade infinita. Então, a ideia de fatalismo, ela é mais crua. Ela é uma ideia sem tempero nenhum. Ela é uma noção seca. O que nós dizemos aqui é falamos de um Deus amoroso, falamos de um Deus infinitamente sábio, santo e bom, que tem objetivos, que tem alvos e que ele vai alcançar esses alvos, reunindo aí o seu povo no final de tudo e estabelecendo o seu reino por toda a eternidade. Então, é algo que envolve bênção, salvação, redenção, alegria, transformação, o fim do mal, o dar cabo do sofrimento. Tudo isso está envolvido nessa visão que nós temos. E quanto à ideia de estacionar e não fazer mais nada, não existe na Bíblia nenhum incentivo a isso.
Pelo contrário, o Senhor, ele colocou o homem no jardim e disse, olha, dominai. Dominem tudo. O que é isso? É exercer ali o seu poder sobre isso. Não é uma exploração, claro, Deus não mandou explorar, destruir tudo, acabar com tudo. A ideia de domínio, né, da ideia disso, de acabar com tudo, destruir tudo. Não, eu vou dominar fazendo uso dela. E isso não tem limites. Eu vou tentar descobrir os diversos recursos naturais que há e vou fazer uso disso porque Deus me colocou nesse jardim e me deu autoridade para explorá-lo. Então, é o contrário que vai acontecer. Eu vou querer conhecer mais esse jardim, vou querer conhecer mais essa criação para conhecer mais a Deus. No nosso conceito ortodoxo de revelação, nós entendemos que Deus se revela através das coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo fala isso no Romanos 1, o salmista fala isso no Salmo 19. Ou seja, o universo proclama a glória de Deus. O cosmos mostra ali vários atributos de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, tudo isso está lá. Então isso, na verdade, a noção de que a revelação geral de Deus, de fato, ocorre no universo criado, isso é um incentivo para a ciência. É o contrário. O homem vai tentar explorar esse universo para conhecer mais a Deus. João Calvino dizia que o corpo humano é um microcosmos. Existem mistérios no nosso corpo, leis e funcionamentos e sistemas de uma complexidade inenarrável. E quando eu tenho a noção de que, olha, Deus revela a sua sabedoria nessas coisas, eu, munido dessa noção, eu vou ser incentivado a explorá-las mais e mais, a conhecê-las mais e mais. Na verdade, o cristianismo incentiva o avanço tecnológico, médico e científico. Eu vou conhecer o universo, e conhecendo mais o universo, eu conheço mais a Deus. Não à toa, a história mostra, de forma bastante clara, que as nações cristãs, sobretudo evangélicas, foram as que mais se destacaram na corrida pela ciência contemporânea. E dizem, é uma pesquisa que eu li o ano passado, que o número de alunos cristãos que estão entrando nas universidades para estudar biologia, por exemplo, tem aumentado muito, por causa dessa visão de que Deus se revela na natureza, no mundo criado. É interessante observar isso. É muito, muito legal. Eu tenho experimentado, pastor, nos últimos anos, a experiência da contemplação, mas não a contemplação clássica, usando as escrituras, porque na contemplação clássica, a natureza fala, você não precisa da Bíblia. Não, precisa sim. Sem a Bíblia, a natureza não fala nada. Te induz a erro, inclusive. Exatamente. Né? Pois bem, pastor, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas Deus espera que nós prossigamos no aperfeiçoamento, não espera? Sim. Ele não nos vê como uma realidade fechada, não é verdade? Sim. A Bíblia incentiva o progresso humano em todas as áreas, mas sobretudo na área espiritual. Sim. Mas a gente não tem visto muito isso acontecer. Assim, o meio evangélico, eu não sei mais, eu perdi a esperança de conseguir defini-lo. O meio evangélico, ele é multiforme, ele é multifacetado, ele está tão descaracterizado que nós não conseguimos mais dizer, olha, isso aqui é um evangélico. Os evangélicos, eles não sabem o que é conversão. Os evangélicos não sabem o que é evangelho. Eles não sabem o que é evangelho. Os evangélicos não sabem quem é Deus. Você falou do grande sucesso do livro A Cabana entre os evangélicos. Isso aí é uma evidência de que os evangélicos não conhecem o Deus da Bíblia, como ele é. Então, é claro que num contexto como esse, em que há tanta ignorância acerca de Deus, acerca da sua palavra, acerca da verdade, uma ignorância que se manifesta nos púlpitos. Os púlpitos não têm mais pregação. Os púlpitos têm ali um tempo de compartilhar em que o expositor, se é que ele é um expositor, ele apenas apresenta os seus insights pessoais,
as suas percepções, ou suas experiências, ele conta suas histórias, às vezes faz algumas piadinhas ali e tudo mais, lê algum versículo, tira do contexto e manda o povo repetir uma frase ou outra sem sentido, sem relevância nenhuma, e esse é o culto cristão. O culto cristão não é mais um momento de devoção e de crescimento. Então, é claro que isso vai ser refletido no dia a dia das pessoas. Você vai conversar com crentes que vão ver um cantor morrer na incredulidade e na mais terrível e profunda podridão moral e vai dizer que ele foi para o céu. Fizeram isso? O cantor eu sei quem é, mas não é possível. Fizeram isso. Fizeram cristãos dizendo isso. Pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre soteriologia bíblica, o cristianismo autêntico. Mas aí então, tem a dor. O resultado dessa ignorância teológica é isso que você está falando. Nós estamos vendo transformação de pessoas amadurecendo. A nossa esperança é a seguinte: o Senhor conhece os que são seus. E aquele, diz Paulo em Filipenses, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Por quê? Porque ele opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós temos esperança nisso, numa minoria que é alvo especial da graça. Deixa eu cutucar o pastor, né? No livro dele, muito legal, né? A Cabeça de São Bernardo das Correntes, ele, lá na parte 2, ele começa a descrever uma igreja local, evangélica, com ovelhas do bem e ovelhas do mal. Isso que o senhor acabou de falar, vale para as ovelhas do mal também? Nós temos lá no livro As Ovelhas do Mal, algumas a gente nem sabe se são realmente crentes. São ovelhas do mal mesmo ou são lobos que estão lá, né? Então as igrejas experimentam essas coisas. Mas vale sim. Acredito que vale sim. Por quê? Porque na minha experiência pastoral, eu tenho visto pessoas, são raras, eu confesso, infelizmente são poucas pessoas, mas pessoas que realmente mudaram, que eram crentes relapsos, sem compromisso nenhum, crentes com quem você não podia contar, crentes que só davam dor de cabeça, crentes que envergonhavam até o evangelho e que mudaram, tiveram um despertar, acordaram, adolescentes, jovens que tiveram um despertar, talvez tenha havido a conversão, não sei, talvez tenha havido uma atuação especial do Espírito Santo naquelas vidas, não sei, mas vale sim para as ovelhas do mal, aquelas problemáticas que só dão dor de cabeça na igreja, né? O fato é que esse Deus da teologia do processo, o Deus da teologia do processo, que não existe, os teólogos do processo pinçaram algumas coisinhas dele para torná-lo mais agradável, né, e mais palatável, né? Por exemplo, a ideia de que Deus trabalha no coração, trabalha nas pessoas, tentando influenciá-las e tudo mais, e que Deus vê o sofrimento e isso faz com que ele padeça. Esses fatores, nós podemos encontrar elementos disso na Bíblia, né? Temos que lembrar que ainda que nós não tenhamos aí a crença num Deus que está amalgamado no mundo aí e não pode fazer nada, está sofrendo e chorando, nós não cremos num Deus de cara feia, distante, lá longe, que não liga para nós. Não. O nosso Deus é um Deus transcendente, sim, mas ele fica ao lado daquele que padece no leito à noite, quando chora a morte do seu pai, quando chora a morte da sua mãe. Ele é o Deus que está ali ao lado, presente, acompanhando, consolando, confortando e trabalhando no nosso coração para que amadureçamos. Mas para crer nesse Deus, eu não tenho que abraçar a teologia do processo. Basta crer no Deus da Bíblia, está tudo lá. Legal. A gente já vai continuar essa entrevista com coisas ainda inéditas aqui, mas antes a pergunta que não quer calar e que na volta do intervalo o pastor Granconato comenta. A pergunta é bomba. Vamos lá. Pastor Marcos Granconato, a teologia reformada não rebaixa demais é uma palavra só, não rebaixa demais o homem, no sentido de, o homem é morto, seus delitos e pecados, o que interessa é só a graça de Deus e tal, e quando ele é transformado, ele continua sendo sem valor, o que vale é a graça, né? Daqui a pouco o senhor comenta, já que a teologia do processo faz o contrário, né? Exalta o homem para lá. Vamos ver o quadrado mágico, que é o nosso código QR, que você vai focalizar com a lente do seu celular, não precisa fotografar, é só focalizar, e o seu celular ficará
habilitado a receber todo o conteúdo dessa emissora no canal do YouTube. E anote o telefone da Agrade. A gente está falando bastante teologia aqui, eu tenho certeza que você está instigada a conhecer as Escrituras. A Agrade tem um curso bíblico em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Os 3 níveis contemplam a palavra de Deus inteira, com degraus, né, de profundidade. Conheça melhor. Liga no horário comercial para 0 Operadora 11 3115 0819. A gente vai para o intervalo, volta já. Pois, muito bem. Antes de a gente ver aí quem está assistindo ao Vejam Só, eu queria que você pegasse mais uma vez o celular e focalizasse com a lente dele o outro código QR que vai aparecer no canto inferior da tela do seu televisor. É uma pesquisa de alta tecnologia, né? Você focaliza lá e responde a nossa enquete, que tem como objetivo saber por qual meio você assiste a nossa programação. Se é pela transmissão em tempo real pela TV, ou pela internet, pelo YouTube, enfim. Responda lá a nossa enquete para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar o nosso trabalho para você, tá bom? Falando em você, tem 2 pessoas que mandaram fotografia para nós, estão concorrendo aos livros, né, do Dr. Marcos Eberlin. Fomos planejados e tem o segundo título, está aí, a Antividência. 2 livros, assim, eu sempre convido, né? Se é cientista que crê na evolução, quer vir discutir teoria da evolução versus teoria do design inteligente, está aí Dr. Marcos Eberlin com essas 2 obras fantásticas. Ele que foi professor da Unicamp e hoje trabalha na Universidade Mackenzie e é parceiro aqui do programa, tá bom? Concorrendo a esses livros estão lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o Nivaldo Júlio, né? Que é nosso telespectador aí em Ribeirão Preto e crente em Cristo, como diz o símbolo dele lá na camisa, né? O menorá bíblico. Amém. Um abraço para você, Nivaldo. E a Dayana, que mora em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, Dayana, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, como aí um espeto corrido em nossa homenagem, tá bom? Pastor Marcos Granconato, a teologia reformada, da qual o senhor é um dos mais ilustres representantes aqui no Brasil, ela não diminui demais o homem? Olha, a teologia reformada, nesse aspecto, a antropologia da teologia reformada é uma antropologia que mantém uma tensão quando considera o ser humano. E que mostra que o ser humano, ele é desprezível em certo aspecto, que é o que a pergunta tenta frisar, e ao mesmo tempo ele é glorioso. Então nós nos deparamos na teologia reformada, na antropologia reformada, com esse paradoxo. Mas isso é algo muito comum na teologia bíblica. A teologia bíblica é repleta de paradoxos. O que nós não podemos fazer é anular essa tensão, é tentar dissolver o paradoxo, que é o que acontece com algumas outras teologias aí. Elas tentam anular essa tensão, tirando um lado dela. E aí, tirando um dos lados que se opõe. E aí, então, fica mais facinho de lidar com as coisas, só que a Bíblia continua dizendo as mesmas coisas, o paradoxo continua existindo lá. Então, na teologia reformada, na antropologia reformada, como o homem é visto? Como é esse paradoxo? O homem é visto como imagem e semelhança de Deus, isso coloca numa posição muito alta. Ele é visto como alguém que foi coroado de glória e de honra, de acordo com o Salmo 8. Ele é visto como alguém assim, é a coroa da criação de Deus, ele está
um pouco abaixo dos anjos, isso mostra a grandeza do ser humano. O homem, ele é o alvo da redenção, é o alvo supremo da redenção de Deus. Cristo se fez homem. E isso eleva a importância da humanidade a um grau elevadíssimo, altíssimo. Deus se fez humano. Para quê? Para salvar animais e árvores? Não. Ele se fez humano para salvar o ser humano. Então, todos esses fatores reunidos, o fato do homem ser uma alma, eu mencionei a estrutura, o domínio e o relacionamento quando falei sobre Imago Dei, tudo isso mostra a grande relevância, a grande importância, a grandeza do ser humano. É por isso que os teólogos reformados são contra, por exemplo, a eutanásia. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra tudo isso. O ataque contra seres humanos e diversas etnias. Nós somos contra todas essas coisas. Na nossa ética, por exemplo, a ética conservadora dos calvinistas, nós não concordamos com o modo de vida dos homossexuais. Nós não concordamos e temos o direito de não concordar e dizer, olha, nós não concordamos, dizemos que isso é errado, mas nós não estimulamos que eles sejam ofendidos, desrespeitados, agredidos. Pelo contrário, se eu vir um homossexual sendo agredido, eu vou entrar na frente e vou defendê-lo. Esse seria o meu impulso normal, como italiano misturado com espanhol. Né? O meu impulso natural seria esse. Calmíssimo, calmíssimo. Seria a minha reação natural, correr para socorrer essa pessoa. Por quê? Ele não é essencialmente um homossexual. Ele é essencialmente um ser humano e tem que ser protegido, respeitado, amado por todos, especialmente pelos crentes. Nós temos que fazer isso. Nós temos que proteger os seres humanos, amá-los, respeitá-los. Por quê? Porque eles são imagem de Deus, foram feitos um pouco abaixo dos anjos, e Deus se fez homem para salvar seres humanos. Agora, de um outro lado, o outro lado dessa tensão, desse paradoxo, está o aspecto, a condição espiritual do homem. E nesse aspecto, realmente, a Bíblia mostra um quadro aterrorizante. Fala que ele está morto em delitos e pecados. Ele é um cadáver apodrecendo numa lama chamada delitos e pecados. Ele está morto, ele não tem condições de amar a Deus, não há um justo nenhum sequer. Todos estão separados da glória de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se não for a graça de Deus, o homem é incapaz, inclusive, de buscá-lo e de crer nele. Então há esse paradoxo da teologia reformada. Por quê? Porque ela emana de textos bíblicos, e há textos bíblicos que fundamentam os dois lados do paradoxo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou correr aqui com os comentários. O Testemunhando o Caminho publicou o seguinte: Deus é Pai em toda a Bíblia e fala de Jesus. E no filme Mulher, estranho isso. Estranhando a questão do Deus ser mulher, né? Mulher. No filme. É que a teologia do processo, ela gosta de usar uma linguagem feminista na teologia. Ela defende a minoria das mulheres oprimidas. O Luan escreveu: gostei do livro, embora me pareceu ter uma visão meio espírita e não tão cristã. O Júnior publicou: filme muito bom, nos dá uma bela lição de vida. Não podemos culpar Deus das coisas que acontecem. O comentário número 4 é do Márcio: eles tentam passar uma imagem de um Deus humanista, vai ao contrário à palavra de Deus. Usando suas palavras, né, pastor? Sim. E o Adenivaldo escreveu: sim, porque leio ele como um livro e não como fonte de fé. Então tá bom. Então, lê o livro do pastor Marcos Granconato, que você vai ganhar muito, é muito divertido. Inclusive, eu tenho uma perguntinha para fazer para o senhor nos bastidores. Vamos para o resultado da enquete. Olha lá. Isso. Você gostou do livro ou do filme Acabando? 54% disseram que sim. E 46% disseram que não. Pois é.
Pastor Marcos, espero o senhor todo mês aqui. Vamos combinar isso? Podemos combinar. Claro. Ou pelo menos mês sim, mês não. As suas aulas são muito proveitosas. Quem quiser entrar em contato com o pastor Marcos Granconato, o endereço da igreja e tudo mais está nas nossas redes sociais. Até a próxima entrevista do Vejam Só.